tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. E nesse último vídeo do mês de março dedicado à mulher, eu quero falar de uma mulher muito especial, talvez uma das maiores figuras do século passado. E eu quero contar parte da vida dela que provavelmente você não conhece, né? Pelo menos eu não conhecia e hoje eu quero compartilhar. E o nome que eu escolhi para o vídeo de hoje é Uma Mulher Chamada Teresa. Teresa é um nome muito forte, né? E dessa Teresa que eu vou falar hoje, é uma Teresa que inclusive foi canonizada no ano passado pelo Papa Francisco, que é a Madre Teresa de Calcutá. Muita gente conhece a história da Madre Teresa por causa do seu amor aos pobres, da sua obra social imensa, das obras das missionárias da caridade na Índia e espalhadas pelo mundo inteiro. Mas eu tive a oportunidade, no ano passado eu andei comprando muitos livros, e um dos livros que eu comprei, que é um compromisso meu esse ano, ler todos os livros que eu comprei, e eu terminei de ler agora este livro, Venha, Seja Minha Luz, que são os escritos privados da Santa de Calcutá. E eu que já admirava a Madre Teresa, eu que já achava a figura dela extraordinária, depois de ler o livro e conhecer os bastidores, né, o que passava no mais íntimo no coração dessa mulher, eu fiquei encantada com a história dela e desejei compartilhar hoje com vocês. Resumindo, né, o que são os escritos privados da Madre Teresa? São as cartas que ela escreveu aos seus confessores e ao bispo que participou de todo o processo de autorização da criação da sua congregação, em que ela fala do chamado que ela recebeu de Deus para fundar as missionárias da caridade e depois as partilhas, as vivências que ela tinha posterior à fundação das missionárias da caridade. E que ela experimenta uma dor profunda. E como nós falávamos no vídeo da semana passada sobre a felicidade e o sofrimento, baseado na filósofa Viviane Mosé e também no Viktor Frankl, falando que nas situações mais deploráveis é possível encontrar, situações como a guerra, é possível encontrar um sentido, eu achei também pertinente trazer o exemplo de Madre Teresa de Calcutá para mostrar como que por trás de um sorriso ela era conhecida como a Santa das Sarjetas, né? E uma mulher que sempre sorria. Uma das suas grandes marcas era o sorriso. Uma das frases clássicas dela, inclusive, era: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão, e a paz começa com um sorriso. Então, Madre Teresa era marcada pelo sorriso. E esse sorriso, aos olhos de quem via, poderia parecer que a sua vida era marcada de flores, o que, na verdade, os livros vão revelar que não. Então, para a gente situar, Madre Teresa é albanesa, né? Ela começou sua vida religiosa já com seus 18 anos, e logo na Irlanda, na congregação de Nossa Senhora de Loreto, e logo depois ela vai para a Índia. E na Índia, na Índia, conhecendo as realidades do povo indiano, que ela recebe seu chamado. Num dos retiros, né, que é comum as religiosas fazer, ela recebe um chamado muito forte. No seu retiro de espiritualidade de dias, ela recebe um chamado para fundar o que viria a ser as missionárias da caridade. E esse momento assim na vida espiritual de uma pessoa que recebe um chamado não é algo muito fácil de assimilar. Então, o nome do livro se chama Venha, Seja Minha Luz. Toda a experiência mística de Madre Teresa e todo o seu chamado passa pela cruz, por uma das palavras que Jesus disse na hora da sua morte, né, na hora que estava sendo crucificado, em que ele fala assim: tenho sede. Então, Madre Teresa narra nas suas cartas, nos seus escritos privados, que ela dizia aos seus confessores, que a ordem de Jesus, que o pedido de Jesus era que ela, né, pudesse, dentro do trabalho com as missionárias de caridade, saciar a sede do povo indiano, saciar a sede de Jesus daquelas almas. Então Jesus dizia a ela
E ela teve uma oração muito forte, uma imagem, uma visualização fortíssima em que Jesus estava na cruz, Nossa Senhora, né, aos pés de Jesus. E ali ela via todos os guetos, né, os becos, toda a realidade com moribundos, portadores de HIV, com pessoas doentes, retratando toda a pobreza das periferias de Calcutá. E Jesus se revelava a ela dizendo assim: eu preciso do seu rosto, eu preciso do seu sorriso, minha pequena, para que você possa manifestar e ser o meu rosto para aqueles. Então eu quero freiras que se vistam como as indianas, que vistam sari, que ponham sandálias e que estejam com os pobres. E aí ele começa a pedir isso para a Madre Teresa. Ela recebe isso, o chamado, ela fala que é a voz. Esse chamado é muito forte e ela começa a escrever então cartas para o seu confessor, dizendo da experiência forte que ela teve de chamado para fazer esse trabalho. E depois começa a escrever cartas também para o bispo. Gente, só que aí a igreja ela tem toda uma dificuldade também de aceitar isso de cara. Ela é sábia e ela precisa discernir. E aí foram 2 anos do momento em que ela recebe o primeiro chamado até conseguir realmente sair como missionária de caridade para as ruas. E o desejo dela era fazer tudo isso em profunda obediência com a igreja. Então, nesse momento, ela começa a mandar cartas. Outro dia eu estava palestrando sobre a experiência de mulher e eu tive para mim a seguinte sensação, assim, que se Madre Teresa tivesse vivido nesses tempos atuais, o bispo dela a bloquearia no WhatsApp. Porque ela era uma mulher incansável. Ela escrevia cartas sobre cartas. O tempo todo ela redigia cartas para o bispo. E o bispo falava, mas não é possível, ainda é preciso rezar, ainda é preciso discernir. E ela insistia em falar, mas o meu Senhor pede essa obra. E ela queria fazer tudo e desejava fazer tudo em comunhão. Então, quando eu falava que o bispo bloqueava, porque ela era uma mulher incansável. Ela não desistia. Então, ela ficou 2 anos para tentar, né, para conseguir fazer com que a igreja acolhesse o seu chamado. Quando ela sai para começar suas obras, né, e vem outras religiosas, outras irmãs para poder assumir o trabalho como missionária da caridade, Madre Teresa começa no início da sua obra, que ela foi fundada ela sai, né, foi em 1948, mais precisamente no dia 21 de dezembro, que ela sai às ruas pela primeira vez. Só que aí, a partir de 1949, 1950, ela começa a experimentar o que alguns místicos, como São João da Cruz, vai chamar de a noite escura da alma. Ela entra numa escuridão profunda da sua alma. E é por isso que as suas cartas são escritos privados, né? E que ela pediu, antes de morrer, que fossem rasgados, que fossem queimados, que ninguém viesse a saber. Mas a igreja, entendendo que os seus escritos eram até documentos que justificavam a sua canonização e que também reforçavam a santificação dela, né, a santidade de Madre Teresa, para mostrar que mesmo na dor, na profunda dor que ela teve, no sofrimento que ela teve, participando, né, da dor do Cristo, ela não abandonou a sua missão, o seu chamado. Mas o que é essa noite escura? E o que intriga as pessoas é que Madre Teresa vivenciou isso por anos, né? Por anos, de 1949 a 1950 até 1997, quando aos 87 anos ela vai morrer. O que é essa experiência? É fazer todo o trabalho para Deus, mas não sentir a presença dele. Ela se sentia completamente abandonada. Ela não sentia, ela tinha consciência que era amada por Deus, ela tinha consciência de que a obra das missionárias de caridade, e à medida que a obra ia crescendo, ia chamando a atenção da imprensa internacional, ela que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, recebeu condecorações do mundo inteiro de grandes autoridades, ela se colocava diante de Deus e não sentia absolutamente nada, 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 nada. E aí, muitas vezes nas suas orações, nas suas cartas, ela dizia para os seus confessores, Deus me abandonou, eu não sinto sua presença. E eu quis trazer esse exemplo, essa realidade, para poder dizer o grau, né? O grau que pode chegar a uma consciência de uma mulher que, mesmo experimentando o sofrimento e a dor, e trazer a dimensão de que a fé não é sentimento, que muitas vezes nós não sentimos essa presença, mas, no entanto, ela agia movida por uma certeza, por uma convicção, né? E aí, eu termino com um texto muito bonito de um
do seu confessor, que quando ela começa a compreender num dado momento em que essa escuridão talvez pudesse fazer parte da vida dela, quando um seu confessor diz assim, que a experiência redentora da sua vida, madre, foi ter compreendido que a noite que vivia no seu coração era uma maneira especial de partilhar a paixão de Jesus. Percebemos assim que a escuridão era, na realidade, o elo misterioso que a unia a Jesus. Era o contato do anseio íntimo por Deus. Nada mais pode preencher a sua mente. Tal anseio só é possível através da presença oculta do próprio Deus. Não podemos ansiar por algo que não nos seja intimamente próximo. A sede é mais do que a ausência da água. É algo que não é experimentado pelas pedras, mas apenas pelos seres vivos, que dependem da água para viver. Quem sabe mais acerca da água viva? A pessoa que abre a torneira todos os dias sem pensar muito no assunto, ou o viajante do deserto torturado pela sede que busca uma fonte de água? E com essas palavras, que foi o maior consolo que ela recebeu das suas direções espirituais, ela compreendia que mesmo atravessando esse deserto, ela tinha consciência dessa água viva. E é isso, eu trouxe esse exemplo hoje para fechar esse mês de março com o exemplo de uma mulher simplesmente extraordinária, chamada Teresa. E fica aí essa indicação de leitura para quem quiser. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi enriquecedor, se ele acha que ele pode enriquecer a sua caminhada, a sua busca, eu peço que você deixe aqui seu comentário para mim. Se você não é inscrito no canal, você pode também se inscrever, tem um botãozinho vermelho aí do lado, você inscreve no canal e não esqueça de acionar o sininho para que você seja notificado. Eu agradeço, muito obrigada e até a próxima quarta com mais um vídeo.